Questão sobre JavaScript de 2022 para a Polícia Civil do Amazonas, cargo perito criminal na área de processamento de dados. Considere o trecho JavaScript exibido a seguir. E aí a gente tem aqui a definição de uma constante A, que recebe aqui um array, né? Então, tem um array, uma constante, com os valores de 1 a 5. Aí eu tenho uma segunda constante B que recebe ele pega esse array, o retorno disso aqui, né, dessa operação. E o que tem nessa operação? Ele está utilizando aqui a função map, que é uma função de array. Então, ó, pega a constante A, que é o array, né, o array.map, está mapeando o array, e está passando uma função como parâmetro. Essa função está sendo definida aqui, ó. Função XPTO, que recebe duas variáveis e retorna a multiplicação delas. E aí, em seguida, ele exibe o valor da constante B, ou seja, o que vai ser retornado disso aqui. E aí, para acertar essa questão, basta saber o funcionamento dessa função map, função de array. Então, o que vai acontecer aqui? Quando a gente tem aqui, ó, array, né? Array.map, para cada elemento desse array, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, para cada elemento dele vai ser chamada uma função. Qual é a função? XPTO. Então vamos lá. Então, para o primeiro elemento, o 1, vai chamar a função XPTO. E aí, observem que ele está chamando a função aqui sem o parênteses, né? Está colocando só o nome da função. E quando isso acontece, significa que é como se você estivesse copiando isso aqui, o código da função, a estrutura dela, e jogando aqui dentro. Então, se você pegar aqui o código dessa função, dar um Ctrl C e jogar aqui dentro do XPTO, trocar esse XPTO por ela, pela função, vai ter o mesmo funcionamento. Porque quando você chama a função sem o parênteses, você está trazendo ali o corpo da função, a estrutura dela do jeito que ela é, e não o resultado dela, ok? E aí, o que essa função, o que acontece aqui? A função map, ela passa alguns parâmetros para a função invocada de forma implícita, ou seja, sem você especificar. Então, ela passa de forma implícita alguns parâmetros. E aí aqui, ó, ela está esperando receber, ela está capturando dois parâmetros. Essa função map, ela pode passar ali até três parâmetros, perdão. O primeiro, que é o valor do elemento que está sendo passado, o valor. O segundo, o índice, ou seja, qual a posição desse elemento no array. E o terceiro, que é o array em si, todo o array. Beleza? Então, o valor, o índice e o array. Aqui, como ele está recebendo dois parâmetros, então ele está recebendo o valor do elemento, do array, mais o índice, ou seja, a posição dele no array. Lembrando que posição no array sempre começa em 0, não é isso? Então, vamos lá. Agora é só se tentar executar aí. Dá para fazer de cabeça. Então, primeiro valor, 1. Tá, aí vai chamar a função XPTO. E aí o que vai vir aqui no X? O valor do elemento, que é 1. Então, X é 1. E o que vem no Y? A posição desse elemento. O X ocupa qual posição no array? A primeira posição, que é a posição 0. Então, o que a função faz? Multiplica os dois. Então, ó, 1 vezes 0, 0. Então, o primeiro valor é 0. Só aí a gente já consegue cortar, né, e já descobrir qual que é a opção correta. Mas vamos até o final. Segundo elemento, lembra, a função map, para cada elemento do array, vai chamar a função invocada. Então, 2, passou o 2. X é 2. Aí o Y é o que? A posição, o índice desse elemento, que é segunda posição, índice 1. Então, ó, 2 vezes 1, né, o que está aqui, ó, 2 vezes 1,
2. Então, segundo valor, 2, tá certo. Terceiro valor é o 3. Então, 3 vezes o índice dele no array. Qual que é o índice dele? 2, né? 3 vezes 2, 6. Correto. O 4. Então, o x é 4. Qual que é a posição dele no array? Posição 3, né? 0, 1, 2, 3. Então, 4 vezes 3, 12. Perfeito. E o 5? 5 vezes a posição dele no array, o índice, que ele está na posição 4, né? Então, 5 vezes 4, 20. A alternativa correta é a A. Na primeira operação já deu para descobrir qual era a opção correta. Questão do Tribunal de Justiça do Tocantins de 2022 para técnico na área de informática. Considere o código JavaScript a seguir. Então a gente tem aqui a execução do código. E aí ele pergunta, após a execução dessas operações, os valores de x1, x2 e x3 são, respectivamente... Então vamos lá. A gente tem aqui a declaração das variáveis x1, x2 e x3. Aí aqui y igual a 11, z igual a 12. E aí nós temos a primeira operação para definir o valor de x1. Vamos lá. Aí está falando, x1 vai receber z igual, o resultado disso aqui, né? É uma comparação, igual a uma comparação, que verifica apenas se os valores são iguais. Então, tá perguntando aqui, tá verificando, né? O valor de z é igual ao valor de y? Se for igual, x1 recebe true. Se for diferente, os valores forem diferentes, recebe false. Então, vamos lá. Z++ é igual a y. E aí é um pequeno detalhe, mas que muita gente cai nisso aqui, né? Quando o mais a gente sabe, né? I++, x++, a gente sabe que é um operador de incremento, ele incrementa mais 1. Só que o mais ele pode vir antes do nome da variável também. E aí qual que é a diferença? Os dois incrementam 1, tá? De fato, se colocar mais antes ou depois, vai incrementar 1. A diferença é quando vai ser incrementado. Com mais depois, o incremento ocorre após a operação em que ele está inserido. E com mais antes, ele ocorre antes da comparação, antes daquela realização da operação. Então aqui, por exemplo, ó, aqui está falando, ó, z++, z iria para 13, né? Só que esse incremento de mais 1 só vai acontecer quando depois dessa comparação, entendeu? Porque o mais vem depois. Então aqui você desconsidera e z continua com 12. Então 12 é igual a quanto que tá aí? Quanto que vale y aqui? Y é 11, só que ele incrementa mais 1. Ou seja, ele vai para 12 também. E aí por conta do mais vir antes do nome da variável, o incremento é antes da verificação, antes da operação. Então, aqui, de fato, incrementa-se o y antes de verificar se é igual. Então, y mais 1 fica 12. Então, ó, aqui é 12. 12 é igual a 12? Sim, true, verdade. Então, o valor de x1 é true. Então, a gente já consegue aqui eliminar 3 alternativas, né? Primeiro valor, falso. É true. Detalhe, 12 é igual a 12, verdade. Aí, depois dessa comparação, ele vai incrementar o z mais 1. Então, aqui embaixo, o z já é 13. O z é 13, y é 12. Lembra disso, guarda isso aí, tá? Então, essa é a grande diferença. x2 está recebendo aqui era para ser 10 mais alguma coisa, era para ser uma soma. Só que como temos aqui a soma entre uma variável do tipo number e uma string, entre aspas aqui, né, uma string, o que acontece?
quando você coloca o maisinho? Aqui ocorre uma concatenação e vira tudo uma string. Então vai virar 10 casa, né? 10 casa, uma string só. Beleza? Então, 10 casa, indefinido, 10 casa. Ó, a gente já consegue achar a nossa resposta correta. Então, 10 casa, uma string só. Vamos lá para a última opção. Vamos confirmar, né? Vamos conferir. X mais 1, aqui são duas coisas, né? Tá verificando se é uma comparação. E aqui nós temos duas condições. E só vai retornar true se as duas condições forem verdadeiras. Qual que é a primeira? Tem uma comparação, só que não são três iguais, ou seja, uma comparação não apenas de valor, mas também do tipo da variável. Para retornar true aqui, além do valor, o tipo das variáveis também vai ter que ser igual. Então vamos lá, x mais 1, né? Y mais 1 é igual a z. Quanto que vale y? Vale 12, que ele foi incrementado aqui, né? Y é igual a 12. 12 mais 1 dá quanto? 13. Beleza, então aqui a gente tem 13 e é um number, né? Então a variável começou como um número aqui, então aqui continua um número, porque somou como um número também. Number, 13. 13 é igual a z. Z vale quanto, pessoal? 12? Não. Ele, depois dessa operação, ele incrementou mais 1. Então, z vale 13 também. Então, 13 é igual a 13? Sim, o valor é igual. E o tipo das variáveis é igual? Sim, os dois são number. Então, os valores e os tipos são iguais, então retorna true. Aqui, verdade. Ok, vamos para o outro lado. 10 é diferente de 20? Sim, né? E aqui aspas fica indiferente porque ele está verificando apenas o valor. 10 é diferente de 20? Sim. Então aqui está retornando true e aqui está retornando true. Os dois lados são true, então retorna true, retorna a verdade, né? Porque aqui a gente tem o E, tá vendo? Ó, o E comercial, então é o E lógico, perdão. Ou seja, ele só vai retornar a verdade se as duas condições ao seu redor forem verdadeiras e as duas são de fato. Se uma fosse falsa, ele retornava falso. E se as duas fossem falsas, ele retornava falso também. Então, como as duas são verdadeiras, ele retorna verdade, retorna true. O valor de x3 é true. Então, casou certinho aqui com a opção D. Questão também do TJTO para técnico de informática 2022. Analisa o código JavaScript a seguir e aí o valor exibido na execução desse código é qual o valor? Como descobrir? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem uma função XPTO que recebe aqui um parâmetro e retorna o resto, retorna aqui o resultado dessa verificação, dessa condição. Que é a seguinte, está verificando se o resto da divisão de x por 2 é igual a 0. Ou seja, isso é uma divisão exata. Então, se for exata, retorna true, se não, retorna false. E aí ele tem aqui a declaração de uma constante de números, e aí exibe no alerta o resultado aqui do método every para esse array de números. Então, temos o array de números, aí chama a função, chama o método every, e aí o every ele faz o quê? Para cada elemento desse array, ele vai chamar uma função. E qual que é o comportamento do every? Ele basicamente retorna true ou falso, verdadeiro ou falso. E ele só retorna true se para toda função ele retornar o resultado for true. Então aqui no caso, ó, se o retorno dessa função aqui for true para todos os elementos, então o every vai retornar true apenas uma única vez, entendeu? Então ele vai chamar, temos ali 4 elementos, então ele vai chamar a função para cada um deles. E se em todos retornar true, ele retorna true. Se em um deles retornar falso,
ele retorna falso. E aí executar um por um. Então vamos lá. Aqui vamos lá, números every, então pega o primeiro valor, chama a função, passa de forma implícita. Interessante saber isso, né? Que para esses métodos, muitas vezes eles recebem os valores de forma implícita, você não está passando diretamente. E aí você tem que saber como é que funciona o método e quais são os parâmetros possíveis para ele. Então, o valor, né? Normalmente o primeiro parâmetro é o valor. Não sempre, tá? Mas normalmente. Então, o primeiro valor, 22, vem para cá. E aí, ó, 22 dividido por 2. O resto da divisão de 22 por 2 é 0? Sim, né? 22 dividido por 2 dá 11. 11 vezes 2 dá 22. Resta 0. Então, primeiro, true, correto. Por enquanto, true. Segundo, 0. 0 dividido por 2. O resto da divisão de 0 por 2 vai dar 0 também, tá, pessoal? Vai dar 0 também. Então, retorna true. A terceira opção, 18 dividido por 2, 9, né? 9 vezes 2, 18. Divisão exata, resto 0, true também. Agora, 1 dividido por 2. Qual vai ser o resto dessa divisão? A gente sabe que 1 dividido por 2 vai dar 0,5, né? Mas o resto da divisão de 1 por 2 é 1, não é 0, tá bom? E por conta disso, de não ser, o resto não ser 0, vai retornar falso. Então, retorna true nas 3 primeiras opções, mas na última retorna falso. E aí o que o every faz? Se tiver um falso no meio deles, ele retorna falso também. Então, a resposta vai ser false. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, você deixa seu comentário aí. Se você discordou de algum ponto e tal, crítica, quer tentar entender ou explicar de uma forma melhor para o seu colega, fique à vontade, utilize os comentários.